Eu quero saudar com muita alegria, com um coração muito grande, a todos aqui presentes, em nome do nosso bispo, Dom Paulo César. Quero saudar o padre Alexandre, capelão militar, o diácono Sérgio, e uma saudação muito especial ao tenente-coronel Adalberto. Hoje nós estamos aqui agradecendo a Deus, né, pelo início do comando do Senhor nesse batalhão. Nós estamos aqui para louvar a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. O Evangelho de hoje nos mostra Jesus enviando os discípulos. Nós sabemos que quando Ele enviou os discípulos, Ele enviava cada um de nós. Há um canto tão bonito da igreja que diz que quando Jesus enviava os 12, Ele enviava neles todos os que viessem depois. E Jesus enviou os discípulos e lhes deu uma ordem: anunciai que o reino dos céus está chegando. O reino dos céus. Anunciar aqui significa que, pela força de Deus, os discípulos devem ser os precursores da construção do reino de Deus no mundo. Anunciar na Bíblia, portanto, é tornar o reino de Deus concreto. É realizar o reino de Deus no meio das pessoas, no meio do mundo. O reino de Deus, ele é um projeto de Deus, sem dúvida. Mas o reino de Deus, podemos dizer assim, que ele é obra e é construção em parceria com o ser humano. Deus, ele projetou esse reino de amor. Deus, ele pensou o seu reino no mundo, mas não nos eximiu de ajudá-lo, de forma alguma. Portanto, o reino de Deus é um projeto que nasceu no coração de Deus, mas ele é uma obra da qual nós não podemos nos retirar, nos eximir, de forma alguma. Por isso, todos nós somos convocados para construir o reino de Deus. Ide e no vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Mas o reino de Deus o que é? Como nós compreendemos o reino de Deus? Existem tantas teorias sobre o reino de Deus, mas uma só é aquela que nos quer mostrar o Evangelho. Uma só é aquela que pensa a igreja. O reino de Deus, como diz São Paulo, não é comida e bebida. O reino de Deus é sim relações novas entre as pessoas. O reino de Deus é baseado, é pautado por relações do amor e do respeito, no respeito ao outro. Relações construídas no perdão, na solidariedade para com os mais fracos, na inclusão e na convivência pacífica entre as pessoas. Enfim, o reino de Deus é a presença de Deus no coração humano, que transforma a sociedade. A lei maior do reino de Deus, nós sabemos que é o amor. Não existe outra lei maior, né? O amor. O amor a Deus e o amor ao próximo. Mas o amor se consolida na sociedade através da observância de muitas leis que possibilitam a concretização do amor. Melhor dizendo, de leis que encaminham para o amor, pois que regulamentam e equilibram a convivência social para que todos tenham vida em abundância. A sociedade livre só se constrói com respeito ao limite do outro. Daí a clássica noção de que a minha liberdade termina quando começa a liberdade do outro.
O reino de Deus não é ostensivo. O reino de Deus não é violento. Não é violento no sentido de fazer do outro objeto. A única violência da qual padece o reino de Deus é a violência contra a maldade que está dentro do coração humano. É contra o pecado, é contra o homem velho que tantas vezes nós trazemos em nós. O homem velho contrário a Deus, contrário à vida, contrário à humanidade. Por isso, Jesus hoje envia os discípulos para curar doentes, para purificar leprosos, para ressuscitar os mortos e expulsar os demônios. Todas essas são imagens do homem, do ser humano impossibilitado de conviver no amor. Vejam, a lepra, não é? Era uma condição que afastava a pessoa da sociedade, porque a pessoa leprosa, ela não só era uma possibilidade de contagiar o outro, mas também da sua carne, não é, doente, se exalava um cheiro mau, né? Portanto, a pessoa leprosa era alguém que estava excluído da sociedade, que não tinha jeito, não tinha como conviver, não é, em sociedade, e fazia com que a pessoa fosse retirada. Portanto, essas são imagens do mal que toma conta do coração e da alma, que isola a pessoa, que divide a comunidade, que dilacera a fraternidade e que, em detrimento da paz e da harmonia entre as pessoas, não é, faz com que vivamos no isolamento. Segundo o conceito usado internacionalmente, né, que eu pesquisava um pouco hoje, a polícia militar é a corporação que garante a segurança, a ordem e a lei. Nesse contexto, portanto, do Evangelho que nós hoje proclamamos, né, a polícia militar tem um papel de relevância na construção e na consolidação do reino de Deus, uma vez que se destaca como força pública estadual, primado pelo zelo, honestidade, pela correção de propósitos, com a finalidade de proteger o cidadão, a sociedade, os bens públicos e privados, coibindo os ilícitos penais e as infrações administrativas. Portanto, nós hoje nos encaixamos, não é, neste Evangelho. E vocês, queridos militares, também se encaixam. Todos nós. A palavra de Deus é para nós. Todos somos chamados, segundo o dom que Deus nos concedeu, a construir o reino de Deus neste mundo. Mas os discípulos foram enviados pelo Senhor com algumas ordens dadas para possibilitar, não é, essa realização do reino de Deus. Os discípulos e também nós somos exortados pelo Senhor a não ter outros interesses a não ser a edificação do reino de Deus. Não ter outros interesses a não ser o bem comum. O bem comum que possibilite que todos vivam. Todos são dignos do salário, sem dúvida. Mas o Senhor hoje enviou os discípulos e lhes disse de não ter espírito de exploração, de não ter o espírito do acúmulo dos bens materiais, de não ter espírito ambicioso e ganancioso. Não levem com vocês 2 túnicas, não é? Que o Senhor conceda aos senhores caríssimos militares e a todos nós, de vivermos e trabalharmos nesse espírito para construirmos de fato um mundo melhor, uma sociedade mais justa, mais harmoniosa, menos violenta, enfim, mais pacífica. Hoje, na primeira leitura, nós vimos a figura de José. José foi um homem que foi
invejado pelos próprios irmãos. A inveja na Escritura não é apenas uma admiração. A inveja na Escritura é um sentimento que nos faz, após ver, né, o bem que o outro carrega em si, nos faz querer destruí-lo, nos faz querer, né, anulá-lo. Os irmãos de José tiveram inveja e venderam o próprio irmão como escravo para os egípcios. Porém, aquela situação não foi esquecida por Deus. Aquela atitude não foi esquecida por Deus. Na verdade, tudo o que aconteceu com José estava num projeto maior de Deus, num projeto de salvação. O texto que nós hoje lemos, né, ele mostra justamente o momento em que José se reencontra com seus irmãos e, após perdoá-los, lhes diz: meus irmãos, não fiquem tristes. Eu não estou triste porque vocês me venderam como escravo pela inveja, porque aqui eu estou para salvar a vida de vocês. Deus é aquele que escreve certo por linhas tortas, né? A figura de José é a imagem de Jesus Cristo, aquele que foi desprezado pelos próprios irmãos, pela própria gente, mas tornou-se para nós o Salvador. Nós vemos hoje em José Jesus Cristo que perdoa, Jesus Cristo que salva, Jesus Cristo que dá vida. Que também nós possamos ser esses promotores de vida no mundo que nós vivemos. Que também possamos ser como José do Egito, aquele que provê a vida, mesmo para os seus inimigos. Que a celebração da Eucaristia nos ajude a ter em nós os sentimentos de Cristo e que nós possamos construir o reino de Deus. Amém. Amém.